então, na Fevale. Ela é vinculada ao programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social e aos cursos de Sistema de Informação, Pedagogia e Letras. E para quem ainda não sabe, a professora Patrícia Bassani foi a minha orientadora, então, do meu doutorado, né, que eu concluí aí em 2016, né. Então, a professora Patrícia, é uma grande satisfação recebê-la aqui, né, e dizer que todos estamos ansiosos para poder escutar sobre um pouquinho dessas práticas, né, colaborativas, essas práticas online de colaboração que a gente pode trabalhar aí na web também, né. Então, seja muito bem-vinda. Tudo contigo, Paty. Obrigada, meninas, né? Eu agradeço às Patrícias, então, pelo convite. E, bom, pessoal, agradeço a presença de vocês, né? Eu pensei uma proposta, né, que as gurias falaram pra gente fazer uma coisa mais leve, né? Não ficar assim tão cara de aulão. E então eu vou compartilhar com vocês, porque assim, eu trabalho já há anos com a questão das tecnologias, né? Afinal, é a minha formação. E eu já usava essas tecnologias no presencial, né? Com várias atividades. Só que eu nunca tive, e também, bom, já fiz material para distância, só que o à distância na Fevale, ele tem um modelinho diferente, ele é todo à distância, a gente não tem tanta interação. Então, essa questão da aula totalmente online, né, que ali na Fevale, quando começou a pandemia, a gente entrou no modo online em março, acho que é 16 de março, por aí, e seguimos e vamos terminar o ano assim. Então, também foi diferente, né, para mim, mesmo com toda a experiência, porque uma coisa é eu estar presencial, fazer as dinâmicas ali e usar à distância essas ferramentas dentro desse espaço, mas na verdade o que a gente ia fazer é mover tudo isso para online, né? Então eu comecei a adaptar, né, experimentar isso, essas técnicas e como a gente poderia ir mudando as coisas que eu gosto de fazer no presencial para o modelinho à distância. Não é distância, se eu falar distância, é online, porque ali na Fevale a gente tem essa indicação, porque como tem o curso à distância, tem o curso presencial, a ideia é que agora nós estejamos remotos, né? É o que a gente chama de ensino remoto, acho que é o que vocês vão assumir. Então, eu tenho aula ali de tal horário a tal horário, então a ideia é que eu esteja aqui presencialmente, à distância, presencialmente online, conversando com os alunos e trabalhando a aula nessa modalidade, né? Não quero dizer que eu possa orientar trabalhos e coisas assim, mas a ideia não é para nós, né, no nosso contexto, vocês têm que pensar de vocês, não é indicado que a gente dê uma tarefa para eles fazer sozinhos, assistir um vídeo e tal, porque a ideia é o professor estar acompanhando nesse momento para caracterizar ensino remoto e não aula à distância, né? Então, só para vocês entenderem. Então, como é que eu vou tentar compartilhar aqui minha tela? Vamos ver se vai pegar a tela inteira para não dar confusão. Para que ele quer gravar? Deu certo ou não? Ainda não. Ué, agora ele vai dizer. Tenta apresentar uma tela ou uma janela. Não, ele tá dizendo que não deixa. Ah, tá, peraí. Sei lá por que desmarcou. Vamos ver se agora vai, peraí. Eu vou ter que fazer. Foi não? Ele tá dizendo que ele tá me proibindo. Olha, a gente devia ter treinado antes, peraí. Tela inteira. Permitir. Agora tá indo. Agora foi. Aí, agora sim. Tá. Então, viu, esses perrengues acontecem aí na vida real, mesmo com as pessoas experientes. Bom, pessoal, então aqui já me apresentei, tá? Só pra gente começar, para esclarecer algumas palavrinhas que talvez vocês já saibam, mas enfim. Quando a gente fala em interação, né, a gente pode ter atividades, o que a gente chama de modo de interação síncrono ou assíncrono, né? Que o síncrono é como a gente está agora, todo mundo no mesmo momento, e assíncrono é quando vocês vão trabalhar
em outros horários. De repente, pedir para os alunos fazer uma atividade e postar depois, né? Colocar uma atividade num fórum. Então, eu não sei aí detalhes de como vocês estão organizando, que nem eu disse para vocês, no nosso caso, a proposta é a gente focar nos encontros síncronos, né? Mas eu também posso aliar coisas assíncronas, né, para eles fazerem em casa, enfim. E aí vocês também podem pensar nessa articulação, né, de ter esse espaço síncrono da aula e também propostas para eles fazerem ao longo aí da semana, outras atividades complementares, enfim. E quando a gente vai escolher o ambiente, ou quando a gente vai pensar no tipo de interação que provoca, né, eu gosto, existem vários estudos sobre interação, a questão da interação epistemológica, interação tecnológica, enfim. Eu gosto desse conceito que é de um professor da URGS ali, o Alex Primo. Até eu acho que a gente tem que revisitar ele um pouco, considerando as tecnologias mais atuais. Mas eu acho que ele sistematiza de uma forma interessante e simples, né? Quando a gente vai pensar em interação, ela pode ser reativa ou mútua. Ele vai dizer que interação reativa é toda aquela interação que a gente faz, né, com as outras pessoas, ou com o computador, enfim, que ela é baseada em estímulo-resposta. Aí vários de vocês não usam redes sociais, né, mas acho que conhece, né, tipo o Facebook. Quando a gente clica no botão de compartilhar ou gostar alguma coisa, isso aí já está pronto pelo sistema, né. E então ela acaba sendo um tipo de interação reativa. E a interação mútua é aquela que vai acontecendo nas trocas, né, que a gente não tem como prever, tipo uma interação que acontece nos comentários e tal. Por que eu acho que é importante a gente estar um pouco ciente disso? Porque às vezes a gente vê algumas ferramentas e fica super empolgado, achando que elas são super interessantes, né? E eu vou dar o exemplo do Kahoot, não sei, talvez vocês já tenham ouvido falar, ferramenta que está na moda, por exemplo, para fazer um joguinho online, tá? E ela é bem legal, só que no fundo, se a gente vai analisar, ela é um jogo, ela tem uma certa interação reativa, então ela dá uma diversão, mas não tem tanta troca, né? Então, essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, todas elas são atividades que a gente pode fazer sempre pensando nesse trabalho mais colaborativo do sujeito, na interação mútua, né, na colaboração online, tá? Então, eu vou mostrar para vocês hoje como eu venho trabalhando sempre nessa linha, né, de envolver o aluno ao protagonismo, à autoria, e isso sim me dá um pouco mais de trabalho para gerenciar todo esse ambiente. Vocês estão aí ainda, pessoal? Porque eu acabo não tô vendo ninguém. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá. Sim, tá tudo certo, professora, tudo certo. E daí a minha pergunta para vocês, né? Parece meia óbvia, mas assim, ó, vocês conhecem o ambiente virtual que vocês vão usar, né? Já experimentaram, já viram a potencialidade, porque as gurias me falaram que vocês vão usar o Moodle, né? E vão usar um outro ambiente de colaboração virtual, que eu não me lembro o nome, é um específico aí, né? É a RNP. RNP, é um instituto. E saber, por que eu digo isso? Porque, bom, o ambiente virtual ali, o Moodle, ok, né? A gente vai colocar os materiais, tem fórum, tem espacinho, daí depende de como está configurado, mas ele vai ter mensageiro, então vocês conseguem conversar um pouco por ali, né? Acho que deve ter o chat e tal. Mas, se vocês vão dar as aulas online no ambiente virtual, tipo essa aqui, sala de videoconferência, às vezes elas oferecem, a própria sala de videoconferência oferece recursos bem legais, viu? A gente ali na Fevale usa o Collaborate, que é dentro do Blackboard, né? Um ambiente similar, assim, tipo concorrência do Moodle, vamos supor. E esse Collaborate, ele tem no próprio ambiente recursos de quadro branco, recursos de enquete, sabe? Então a gente já consegue dar assim, uma dinâmica interessante na aula usando o próprio ambiente virtual de videoconferência que vocês vão usar. Então essa fica como uma sugestão, né? Explorar um pouquinho, porque eu vi assim, eu fiz uma formação lá com os colegas da Fevale e a gente foi explorar o ambiente, né? E eu vi que a gente já está agora, setembro foi, e ainda eles não tinham usado alguns recursos que são bem bacanas de interação porque não conheciam, né? Mesmo a gente está estando online desde março. Então, vale a pena explorar um pouquinho, vocês aí se trocarem, né, quer descobrir alguma coisa interessante, porque o próprio ambiente às vezes oferece essas possibilidades de não ficar uma aula expositiva, porque assim, ó, a gente aqui conversando 1 hora, até vai, 1h30 de aula expositiva depois, nem para a nossa estrutura física não aguenta mais ficar tanto tempo sentado, né, então
vocês vão ver isso já nas reuniões, mas depois com os alunos ali, que isso vai cansando um pouco, né? Da gente ficar sentado tanto tempo. Então, a minha sugestão vai ser trazer algumas atividades mais dinâmicas, que vocês não precisam ficar falando direto aí com aula expositiva, tá? Bom, e aí eu trouxe algumas coisas para inspirar. E vocês podem perguntar ou conversar alguma coisa aí no meio, né? E essa é outra coisa também que é bem curiosa e é uma sensação estranha pra gente que é professor, sabe? Que nem agora eu tô falando agora, eu não vejo ninguém, eu tô vendo a minha tela. Eu tô vendo o meu PowerPoint, né? Eu costumo sugerir as apresentações de PowerPoint em modo leitura, que daí tu consegue deslocar um pouquinho a apresentação, tu desloca um pouquinho da tua tela, pelo menos o cantinho, assim, com o rostinho. Exibir. Ou pode tentar botar ali, exibir, modo leitura. Vamos ver aqui, exibir, vamos aprender aqui o negócio. Modo leitura, eu nem tenho isso. Exibir. Tá, mas eu nem tenho normal, tenho slides, anotações. Pois é. Eu nem tenho esse modo leitura do Mac, talvez eu não. Mas deixa se eu puxar. Enfim. Vamos, segue o baile, então. Mas é curioso. Assim, pelo menos, tu enxerga um pouquinho. Assim, pelo menos, tu enxerga um pouquinho. Daí, talvez, às vezes, do ambiente, né? Esse aqui, e no nosso, no Collaborate, eu também não enxergo ninguém, eu fico vendo só o chat, né? E os alunos ficam bolinhas, né? Que nem vocês estavam aí no início. Então, às vezes, se a gente não tem slide, a gente vê muitas bolinhas, com algumas fotos, às vezes, uns bonequinhos brancos, que eles não colocam fotos. Então, esse é um desafio, eu acho, da gente aprender a dar aula, que parece que está dando pra gente mesmo, e de vez em quando tem que ficar assim, tem alguém aí? Tem alguém aí? Estão me ouvindo, né? Enfim, novos tempos aí. Bom, que nem eu disse, no nosso ambiente, a gente tem esse quadro branco aqui, né? Ele já vem junto com o Collaborate. Então, eu comecei a fazer no início das aulas, eu abro, né, eu chego sempre um pouquinho antes, até, acho que de vocês é por período, né, talvez seja diferente, mas no meu caso, como é a noite inteira, eu consigo abrir um pouquinho antes da sala, daí eu coloco esse quadro branco, né, já dou um oi ali, um recadinho, e eu coloco uma música, daí eu coloco no celular daí, né, aqui do ladinho do computador, ligo ali no Spotify uma musiquinha, e aí quando os alunos entram tem a musiquinha, fica bacana, assim, eu já participei na verdade, uma colega que fazia isso e falou, e eu comecei a fazer, e esses dias uma aluna falou que adora isso, chegar e ter musiquinha, né? Então é uma forma de descontrair, eles ficam passando o tempo esperando a gente. Então, isso que eu tô começando a fazer no início das aulas. Que nem eu disse, né, no nosso tem esse quadro branco, e essa foi uma atividade que a gente fez, assim, na aula, que também a gente consegue dividir grupos, tá? Se não der, depois eu vou explicar também algumas sugestões como vocês podem fazer. Mas a nossa ferramenta do Collaborate permite criar grupos aleatórios, por exemplo, né? Então eu consigo ali criar na hora, tem 20 pessoas, eu digo que eu quero tantos grupos com tantas pessoas, ele gera automaticamente esses grupos e larga as pessoas em salas diferentes. Daí eu fico na sala principal e o pessoal vai para mini grupos, né? Então eles conseguem conversar entre eles ali nesses mini grupos e depois eu chamo todo mundo. É bem bacana isso. Então nesse caso específico, como a gente tinha esse recurso dos grupos, essa é uma aula que o professor já deu um texto anterior, né? E eles tinham que ler e tal, e a gente fez uma proposta para eles discutir um pouquinho nas duplas e depois voltar. Então aí os alunos foram apresentando e o professor, então, foi montando aqui essa espécie de esquema no quadro branco, né? Então, ele foi montando e foi dando aula, assim. Então, uma forma diferente também Então, a gente não trouxe slides, né? Não fez os slides, foi uma outra dinâmica e foi montando a partir das interferências dos alunos e depois, no fim, ele fechou a apresentação com esse slide. Eu vou mostrar ferramentas também que tem quadro branco, se não tiver no de vocês. Mas é uma proposta que foi bem bacana, viu? Esse aqui também foi uma outra dinâmica que eu usei, que deu certo, que foi, os alunos tinham que
Enfim, eu fiz um curso de formação que a Fevale está trabalhando com umas metodologias inspiradas no modelo finlandês. E eles apresentaram essa dinâmica de chapéus, que se chama Bono Hats. E eu adaptei, tá? Então, de repente eu vou falar, você pode adaptar a adaptação, né? Mas foi numa aula de sistemas colaborativos com o pessoal da computação. E aí eles tinham também, eu apresentei primeiro, foi uma aula expositiva, ali, tipo 1 hora de PowerPoint, né, assim, falando com eles, e depois eu lancei, essa turma acho que tinha 10 pessoas, 11, era pequenininha, eu lancei 3 questões, né, e aí dividi eles em 3 grupos, e cada grupo, então, tinha que fazer uma reflexão a partir de uma dessas perguntas, e a ideia foi, assim, pensar em 3 chapéus, né, digamos, agora eu nem me lembro o que era cada um, mas, tipo, eles tinham que pensar sobre a ideia do chapéu amarelo, aquela questão, né, em relação ao conteúdo, o que já existe de efetivo, né, sobre o assunto. A outra era limitações, enfim, eu dei 3 coisas que eles tinham que pensar, então, sob a perspectiva do chapéu amarelo, o que já existe sobre isso? Sob a perspectiva do chapéu branco, o que era tal coisa, e do chapéu preto, as limitações daquele assunto. O assunto cabia, né? E aí eles fizeram esse trabalho nos mini grupos, né? E fizeram, cada grupo fez assim, um modelinho assim no Word, e depois, então, eles apresentaram para os colegas. Eu não sei como é que é toda a infraestrutura dos alunos de vocês aí, eu acho que vocês vão conhecer também à medida que eles vão usando. Então a gente tem bem variado, assim, uns estão acessando do celular, outros já estão mais do computador, mas eu vejo que com o tempo, assim, a gente organizando as coisas direitinho, tem vários que às vezes não conseguem ter microfone, né, acho estranho, porque se eles acessam do celular tem, mas enfim, eles dizem que não tem microfone, mas deu certo, né, todas as experiências, assim, deram certo, e essa foi bem legal, é uma atividade bem bacana, que eu acabei fazendo numa noite inteira. E aí também as apresentações, né? Como fazer uma apresentação de trabalho à distância, né? E aí eu sugeri, inspirada assim eles tinham nessa disciplina também de sistemas colaborativos, eles tinham que fazer um artigo, e eu queria que eles apresentassem, né? Na aula presencial a gente faz a apresentação, e aí também, eu digo, não, vamos apresentar também à distância, né? E aí eles tiveram, então, tinham que entregar esse artigo, enfim, colocaram pelo ambiente, e a apresentação, eu sugeri para eles fazerem só um mapa, eu falei mapa conceitual, mas é um esquema, vocês veem, não é um mapa. Eles tinham que pegar o artigo que eles tinham que fazer e montar um mapa conceitual, um esquema, assim. E essa seria a única tela que eles teriam para conversar, e mais ou menos organizei ali um tempo, 6 minutos, 7 minutos, que com uma turma era pequena que a gente tinha tempo para fazer. E deu também, daí eu consegui fazer várias pessoas, consegui vencer o tempo direitinho, né, e todos eles conseguiram fazer, e não fica tão cansativo daí um monte de PowerPoint, né, mas já cada grupo apresentar um monte de PowerPoint. E eu achei que ficou interessante, por isso eu trago para compartilhar com vocês. Também, esse modelo eu também fiz com o pessoal da licenciatura, né, que eu tive a disciplina de tecnologia e educação, que no final também eles tinham que fazer uma prática, e a ideia também era fazer um esquema para apresentar essa prática, algumas imagens, né, então tentando fazer com que eles fiquem também um pouco mais criativos e minimizar a apresentação e não fazer um monte de slides para a gente não cansar tanto. Esse semestre, então, a todos aqueles exemplos que eu mostrei ali eram com turmas pequenas, né, então, estava bem fácil de gerenciar tudo. E esse semestre eu tive, então, um desafio de ter uma disciplina nova, que é essa de gestão de projetos para o pessoal da administração, com 43 alunos. Eu me assustei um pouquinho, né, porque eu tenho turmas grandes, mas é no EAD, que é outro tipo de envolvimento. E essa aqui, eu disse, como é que eu vou pensar uma disciplina bacana, do jeito que eu gosto, né, que é interativa, que é com grupos, que é com apresentação, que é, enfim, usando várias ferramentas com esse povo todo, né. Então, assim, pessoal, nas primeiras também eu fiz mais aula expositiva, conversa, mas já na aula 1, olha só, eu vou mostrar depois para vocês. Na aula 1 dessa turma, eu já usei um ambiente colaborativo, porque
talvez vocês conheçam os alunos que já foram alunos de vocês, né? Mas eu não ia conhecer ninguém dessa turma. E eles também provavelmente não se conhecem. Daí eu pensei, puxa, eu tenho que começar o semestre com alguma atividade interessante para pelo menos eles se conhecerem, porque depois eu quero trabalhar por grupos, né? E aí eu usei uma dinâmica no Jamboard que depois eu mostro para vocês. Fiquei um pouco com medo, assim, né? Porque gerenciar os 40 e poucos no primeiro dia, mas também dá certo. Então a gente só tem que ficar tranquilo, assim, que depois as coisas dão certo. E aí agora, nesse trabalho que eles estão fazendo, essa é uma foto do Excel online. Por quê? Porque a gente está trabalhando gestão de projetos e a proposta é eles então trabalhando em grupos e eles tinham que pensar uma proposta de projeto e aí eu estou usando lá uma metodologia que tem lá 4 etapas e eles têm que fazer um material para cada etapa. No primeiro é um texto, depois tem a parte do cronograma, tem a parte da estrutura hierárquica do projeto e aí também eu não indiquei nenhuma ferramenta específica, assim, porque, por exemplo, um cronograma dá para fazer no Excel, mas tem outras ferramentas específicas. Um esquema hierárquico pode fazer até no PowerPoint, mas eu não indiquei. Então, tá bem curioso, assim, com essa turma, e semana que vem a gente vai ter a apresentação, eu até quero levantar depois quantas ferramentas diferentes a gente usou a partir do conhecimento deles, né? Mas como é que eu fiz, assim? Então, esse é um trabalho em grupos. Teve uma aula lá, quando a primeira aula para organizar os grupos, eu falei, bom, eu saí cansada, tá? Porque nós usamos a noite inteira para organizar os grupos. Mas eu expliquei o que era o projeto, como é que eles iam fazer, a ideia era eu já tinha feito uma dinâmica anterior, meio que em grupos, mas foi aqueles grupos aleatórios. E agora, bom, eles poderiam escolher o grupo se tem algum amigo ou por interesses em comum. Aí eu sugeri assim, como na semana anterior a gente tinha feito uma dinâmica qualquer, assim, escolhendo um assunto, eu sugeri para eles, a dinâmica para formar os grupos foi o seguinte, eu digo, nós vamos criar por temáticas. Então, eu abri um fórum lá, esse é o fórum para a gente organizar os grupos. Eu falei, quem que tiver um interesse já da semana passada, já cria ali, meu grupo sei lá, estão fazendo de tudo, projeto de TCC online, projeto de mesa, projeto de formatura, não sei o quê. E aí eu digo, vocês vão colocando os assuntos e os colegas vão se engajando. Então, à medida que os colegas iam se engajando nos grupos lá pelo fórum, que daí eles foram procurando, foram propondo um assunto deles, e o pessoal foi se achando assim. E daí depois eu fui abrindo uma sala, porque no nosso ambiente tem, daí no Moodle também vai dar um fórum, mas eu criei uma salinha de conversa, né, tipo um chatzinho para cada grupo. Aí eles iam me dizendo, esse tá ok. Daí eu abri um grupo. Então a gente passou uma noite inteira organizando os grupos, mas deu certo. Aí depois, então, toda aula tinha uma parte teórica e o trabalho em grupo. Então a gente estava assim, na sala do Collaborate. Eu vejo assim 3 camadas que a gente estava usando toda noite, né? Eu sigo fazendo isso. A gente tem a camada de entrada, que é o nosso webconferência do Collaborate. Então a gente começa a aula ali, todo mundo junto, depois eles saem para os trabalhos em grupos, aí tem gente que está se encontrando no Meet, outros estão indo para aquela sala, como o Collaborate é um pouco mais pesado, acho que eles estão indo, a maioria indo para outras salas e não aquela que eu montei para eles, mas tem alguns indo ali, então eles estão indo para outras coisas, outros estão indo para WhatsApp, então eles têm essa camada do grupo que eles estão perdidos no espaço, e no cyberespaço. E aí eles têm que fazer a tarefa e usar outras ferramentas. Então, e aí eu mostrei para eles como usar ferramentas colaborativas, tipo, como fazer um texto que eles têm que fazer colaborativo, porque se um colega some, não perde todo o trabalho, porque existe a possibilidade da colaboração. Então, eles estão trabalhando em ferramentas colaborativas na 3ª camada. E isso está com 40 e poucas pessoas e está dando certo, né? Então, assim, que nem eu disse, nos primeiros dias ali, para elaborar os grupos, foi um pouco cansativo para mim, né, ficar sentada aqui a noite inteira, eles me dando, monta isso, monta aquilo, né, porque eu tenho que monta a sala, né, monta o chat, anota quem é de cada grupo, mas as coisas vão acontecendo, e agora, então, a gente vai fechar o projeto. E aí, como é que eu fiz, tá, para gerenciar tudo isso? Porque eu tenho que orientar esses grupinhos que estão na nuvem, né, em diferentes salas. Então eu combinei um dia que seria a primeira noite de orientação, eu disse, eu botei essa tela aqui, já volto, pessoal, e daí eu combinei com eles no início, a gente se encontrou, todo mundo se encontrou na sala do Collaborate, e daí eu falei assim, olha, quando alguém quiser orientação, me chama, então eu vou sempre sair daqui, eu vou ao encontro de vocês, depois eu volto. Daí eu falei, quando eu não estiver aqui,
vai ter a telinha ali que eu já volto. Então, tipo, até as 10h15 eu vou estar aqui, né? Se eu não estiver aqui no momento, vocês esperem um pouquinho, porque eu fui atender algum colega. E também, pessoal, tá dando bem certo, viu? Daí, tanto que nessa quarta-feira, que foi só orientação também, eu acabei nem usando essa plaquinha, porque eu combinei com eles que eu ia estar, olha, eu tô aqui online até as 10 horas da noite nessa sala. Se vocês vierem aqui, eu não estiver, porque eu fui atender alguém. Aí eu boto no chat, tô indo, voltei, né? E às vezes acontece, que isso também pode acontecer com vocês, de eu estar aqui numa sala e quando eu vou para outra sala, quando eu volto, perdi o som, né? Aí também tem que sair, voltar, né? Então são coisas que podem acontecer, às vezes, quando a gente quer entrar em várias salas. Mas são coisas que eu fui, então, adaptando das coisas que eu já fazia no presencial, mas agora fazendo no online, me desafiando também a experimentar essas coisas no online. E aí eu trago para vocês essa proposta, né, para a gente praticar um pouquinho e ver como é que dá para brincar usando essas diferentes ferramentas. Esse aqui é o Jamboard. Alguém já usou? Tá, depois eu saio daqui e a gente vê. Eu vou mostrar para vocês esse aqui. Não, tá. Eu não. Esse Jamboard é do Google, ele é bem fácil. Essa foi a que eu usei no primeiro dia de aula para eles se conhecerem. Que eu separei em grupos automáticos lá. E eu disse, já no primeiro dia já lancei assim, ó, vocês vão sair daqui e vocês vão para essa outra... Botei o link, né, e aí cada grupinho tinha que ficar numa folha e meio que se apresentar, assim, então, sei lá, eu inventei uma dinâmica para que eles pudessem se conhecer, ou conhecer pelo menos alguns, né, se conhecerem, assim, nesses pequenos grupos. E o Jamboard, ele é bacana porque ele dá para escrever, ó, tipo um quadro branco, dá para colocar esses post-its, então dá para também fazer esquema, mapa conceitual, tem figurinha, e dá para ser todo colaborativo. Esse eu vou mostrar para vocês como usar. E o Google Drive, que eu uso bastante também para as práticas colaborativas. Até agora eu não trouxe nenhum assim exemplo, porque como a gente tem ali na Fevale o pacote da Microsoft, tem toda a Microsoft, eu comecei a me puxar, literalmente, a palavra, porque eu usava sempre o Google. E desde o ano passado, então eu estou fazendo esse exercício de experimentar cada vez mais o Microsoft, então, já que a gente tem, para ficar lá no servidor ocupar o espaço que eu tenho lá, né, mas funciona do mesmo jeito, as ferramentas que a gente tem lá tem aqui no Google Drive. Então, por exemplo, tem os textos colaborativos, né, do Google Docs, as apresentações colaborativas, planilha, desenho, mapas para o pessoal que é da educação física e história, se quiser brincar, tudo colaborativo. Então, a minha proposta hoje é mostrar para vocês esse aqui, o Jamboard, como é que a gente pode fazer, que é bem fácil de usar, e uma apresentação no Google, como é que eu faço para usar esse tipo de apresentação, e depois daí vocês podem, porque o processo é o mesmo para texto, planilha ou desenho, e aí vocês depois podem explorar algum que tenha mais a ver com o de vocês, certo? Então aqui tá meu e-mail, e que nem a gente tava falando, ninguém tá nas redes sociais, mas eu tô aí no Instagram, e ali depois do Instagram tem... Enfim, tem as outras redes, eu tô usando bastante o Instagram e o Face para postar dicas, postar coisas de informática na educação, e lá no Facebook a gente tem um grupinho. Então depois, se alguém tiver interesse, me avisa que eu compartilho, tá? O grupo do Face. Então tá, eu vou voltar aqui, agora eu vejo vocês, tá. Mas eu vou fazer eu vou voltar aqui pro... Alguém quer perguntar alguma coisa ou tá bom? Já saiu uma pergunta aqui para ti, se é a ferramenta que aparece nos 3 pontinhos ao lado do apresentar. A Carmen perguntou, do Jamboard. Ela disse que aparece em cima do alterar layout para ela. Eu digo, olha, para mim não aparece. O Jamboard? Esse aqui, eu vou entrar aqui. Tá vendo a minha tela? Estamos vendo. Tá. Para entrar no Jamboard é só botar isso aqui, ó, jamboard.google.com. Aí, quem tem a senha do Gmail, vai aqui pela conta do Gmail, vai entrar. Aí, olha só, o que eu faço, tá? Como é que eu faço? Vou criar uma atividade para nós experimentar aqui, ao vivo. Vamos ver se dá tudo certo. Para eu criar uma tela dessas, eu venho aqui embaixo nesse mais, que é o novo Jam, tá? Eu vou criar um. Às vezes fica meio devagar,
aí pela internet. Espera, então tá, já criei um, tá? Eu vou botar um título aqui. Aqui. Tá? Então bota o título. E aí, bom, eu vou querer compartilhar. Mas o nosso é IFSUM. Não é esse? Não é o IFRS. Achei que todos eram IFRS alguma coisa. Não, é o nosso é IFSUM. Ó, aprendendo, beleza, tá. Então criei aqui, bonitinho. E agora eu vou vir compartilhar com vocês, tá? Oi, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estou acompanhando enquanto você mostra, estou tentando acompanhar. Tu pode mostrar de novo onde é que estava o sinal para tu começar? Bem embaixo, posso aqui. Deixa eu ver. Aqui esse. Opa. Aqui não olhei. Aqui embaixo, ó, na direita. Bem na direita embaixo. Tem um mais laranjinha. Tá bom. Obrigada. Tá. Daí todos que a gente cria vai ficando aqui. Eu vou voltar para o IFSUL. Bom, agora eu vou criei, quero compartilhar isso, quero pegar um link coletivo para compartilhar com meus alunos. Daí eu venho ali no compartilhar, ali em cima, naquele azulzinho, e eu poderia, tá, pessoal, criar grupos, mas eu acho assim, eu nunca faço isso, e também vocês estão trabalhando, todo mundo com ensino médio aí, né, técnico. A princípio, a gente tem que confiar na autoria coletiva e que eles não vão apagar todas as coisas dos outros, mas aí também vocês conhecem a turma de vocês e dá para experimentar, né? Mas, porque se não colocar o e-mail de cada um aí, imagina, vai dar um trabalhão. Então, o que eu faço? Eu crio um link coletivo para todo mundo usar o mesmo material e aí eles entram anônimos. Então, isso significa que se alguém fizer um trabalho bem bonito e o outro apagar, eu não sei quem apagou, tá? Mas, assim, eu nunca tive esse problema na graduação. Então, vocês também vão ter que conhecer um pouquinho os alunos de vocês, se dá para fazer esse tipo de dinâmica ou se... Mas também é um exercício, né? Para a gente testar essa autoria coletiva. Bom, então se eu quisesse compartilhar de forma individual, eu colocaria aqui o nome das pessoas. Como eu não quero, vou voltar lá. Eu quero compartilhar um único link, eu venho aqui embaixo, ó. Mudar para qualquer pessoa com link. Então eu clico aqui, e daí vem esse link grande. E aqui, ó, qualquer pessoa com um link pode ser leitor ou pode ser editor, tá? Então, vocês podem criar um trabalho que todo mundo edita, por exemplo, e depois, quando terminar o tempo lá, vocês voltam aqui e dizem que só pode ser leitor, para ninguém mexer mais, por exemplo, tá? E aí, aqui tá o link, eu copio esse link, ok? E aí, bom, como é que eu faria hoje? Ou como é que eu faço usando esse ambiente, tá? Aí eu venho aqui eu deixo pronto antes, né? Eu coloco o link no ambiente para não correr o risco de perder lá, ambiente colaborativo da aula, mas na aula eu estaria aqui. Eu vou parar de apresentar porque agora eu vou convidar vocês para navegar lá, tá? Então eu estaria aqui na aula conversando, bom, a nossa atividade agora vai ser experimentar o Jamboard e tal, e eu venho aqui no chat e vou compartilhar aquele link com vocês. Como ele é colaborativo, eu ia dizer, bom, pessoal, agora a gente vai lá no link. E aí eu deixo aqui o ambiente virtual aberto, porque a gente pode conversar, mas agora a gente vai lá para outra tela para poder brincar. Estão vendo que está entrando todo mundo aqui como bichos anônimos, né? Dragão anônimo, pato anônimo, e agora é só vocês escrever. Aí seria a combinação, né, o que nós vamos combinar. Pode ser que cada um de vocês faça uma tela. Eu fiz esses dias que eu combinei assim, eu digo, cada um pega uma tela, quem pegar, bota o seu nome aqui, fiz assim, pega uma nota e bota o nome, sabe? Se tiver uma folha com o nome, aqui na flechinha lá em cima tem criar frame, aí vocês podem criar mais um frame e vai para o número 2, número 3, dá para criar várias telas ali em cima. E aí eu disse, cada um pega uma tela, cada grupo pega uma tela, né? E, ó, aqui eu já vi que alguém já pegou o 2, daí embaixo daquele 1/2, a gente pode expandir e ver todas as telas que tem. E dá para apagar, dá para botar mais, então não importa se ficar errado e alguém começar a encher de tela e ficar um monte de tela vazia no meio, depois vocês conseguem apagar.
E aí, automaticamente, tu consegue também voltar e projetar agora aqui para nós. Sim, mas só que daí normalmente eu até nem faço isso, sabe? Tá. Porque como eles estão conversando, a gente consegue conversar e já fica nessa outra tela vendo o que está acontecendo. Mas eu poderia projetar, mas às vezes não tem necessidade, sabe? Aí eu fico aqui, a gente fica conversando, vendo e conversando com a sala de videoconferência aberta. Aí vai depender também do modelinho da sala, se dá para colocar para dentro. Ou se, né, e vamos supor que eles fazem numa semana essa atividade. Aí no outro período é uma apresentação. Aí vocês não querem mais que ninguém mexa, vocês podem fazer a mesma coisa, vai no compartilhar, tira aquele do editor, deixa o leitor e bota essa tela para dentro aqui do compartilha tela normal, né? E vocês usam. É bem legal. Beleza, e também pode ser usado naquela atividade que tu sugeriu dos chapéus ali, das 3 perguntas, poderia montar o João Board com as 3 perguntas também? Isso, eu usei para como que eu já usei esse semestre. A apresentação, no primeiro dia, que nem eu falei para vocês, eu dividi em grupos e dei eu digo, a gente vai cada grupo vai sistematizar uma tela para se apresentar depois para todo o grupo. Então eles tinham que conversar e montar qualquer coisa ali, mais para conhecer também e já entrarem no esquema do colaborativo, porque todas as aulas eu faço alguma coisa assim. A gente já usou agora na turma do mestrado também, que eles estavam lendo um texto e tinham que sistematizar, então em vez de fazer um PowerPoint, a gente fez aqui essa tela para variar um pouquinho, né, a dinâmica. Pode ser o que vocês quiserem, porque pode pegar foto, né, pode inserir imagem. Aí vai depender da matéria de vocês e da criatividade, porque dá para fazer o que quiser. Até esquema, né, tipo mapa conceitual, fazer o resumo do que aprendeu, do que entendeu, né. A síntese dessa aula síncrona poderia ser uma estratégia. Esses tempos eu fiz uma dinâmica presencial, tá? O ano passado, que eu já estava começando a usar esses post-its e fazer mais dinâmicas nas aulas presenciais, tá? Sem tanta aula, tipo assim, eu dei uma aula expositiva, isso eu fiz no presencial, mas poderia fazer bem aqui, tá? Mesma coisa. No presencial eu dei uma aula e até na aula presencial eu dei post-its para eles e disse, vocês vão anotando aqui, eu vou falar, vou apresentar lá o conteúdo e algumas palavras que chamarem a atenção, algumas coisas que vocês queiram registrar, bota uma palavra em cada post-it, assim, né, alguma coisa para lembrar a ideia. Depois eu juntei, também era turmas pequenas, eu juntei em 2 pequenos grupos e disse, agora vocês olhem os post-its de vocês e tentem conversar entre vocês para colar aqui e fazer um esquema, né, a partir das palavras-chave, aí dei canetinha também para brincar, exatamente a mesma coisa que dá para fazer aqui. Agora, como que eles poderiam conversar nos grupos, né? Vamos supor, para fazer uma dinâmica assim por grupo, eles teriam que conversar entre eles. A minha sugestão é, se o ambiente de vocês, esse da RNP, der para criar salas, vocês poderiam criar salas por grupo, né? Tema 1, tema 2, tema 3, e aí às vezes eu faço isso. Bom, pessoal, agora vocês vão conversar nos grupos, então vocês vão lá para aquela sala que eu criei para vocês, ou vocês vão para onde vocês quiserem. Né, que nem eu disse, uns vão pro Meet, uns vão pro celular, o WhatsApp, o né? WhatsApp. O Moodle também dá para montar grupos, inclusive nós tivemos uma capacitação, ela foi gravada, graças a Deus, para retomar essa coisa da construção do grupo no Moodle, ou seja, dentro da turma tu também consegue fazer esse tipo de trabalho, né? Isso também contribui, né? É porque é bem legal, porque depois pode dizer, tu dá um pouco de aula expositiva no início, no fim, onde for, né? Mas também pode só fazer aula de orientação de trabalho, porque daí tu vai estar aí num lugar, tô lá no chat, eu tô lá na webconf, não sei daí onde é que vocês vão ter o ponto. A RNP, ela até permite, prof, mas temos uma questão de sobrecargas, de acesso, alguma coisa assim. Então as salas na plataforma RNP têm sido usadas mais nas horas na questão das bancas, que daí os professores vão para um espaço reservado e os outros não conseguem ter o acesso, né? Isso aí é tipo, nossa, o Collaborate funciona assim, consegue sair. Mas se não, o Meet vai estar liberado, né? Se vocês podem usar, se não tem restrição, também pode indicar para os alunos, olha, cada grupinho, ou vocês podem criar, né? Cria sala 1, sala 2, sala 3 e organiza ali no Blackboard, trabalha em grupo, sala do grupo 1, sala do grupo 2. E aí pode dizer, bom, agora vocês vão discutir em grupos, tá ali as salas, né?
Vocês entram na sala e... Ou eles criam, se for os maiores, né? Eles podem criar porque tem que liberar os outros, né? Enfim, e eu acho que se perguntar para eles, eles também podem ajudar onde que poderiam conversar em grupos, né? Porque é legal ter o espaço para conversar, né? Ou eles fazem no WhatsApp mesmo, nos mini grupos da sala, para poder sistematizar isso aqui. Enfim, eu estou usando muito, vocês viram aqui que é fácil, né? Mexendo aqui para expandir, tá todos aqui, eu posso apagar algum determinado aqui, clicando nessas bolinhas, excluir, ou eu posso duplicar ou excluir, e ele fica salvo automaticamente, tá? Tá tudo ali. Gostaram desse? Eu gostei, fiquei encantada aqui. A Cássia, não sei se a Cássia tinha uma pergunta. Não, eu ia comentar, porque eu estava pensando na aula do Moodle que a gente teve, daria para pensar um esquema em aula, aqueles grupos que a gente monta, ter um link de Jamboard para cada grupo e trabalhar ali. Muito bom, muito bom. É bem legal esse, é bem fácil, né? É divertido. É divertido, bem o estresse. E, bom, aí eu faço também com o PowerPoint, que não é o PowerPoint, só que eu vou mostrar para vocês o Google Drive. Então, eu vou compartilhar a tela de novo. Vamos ver aqui. E também já é o quadro branco, né? Um exemplo de quadro branco que tu sugeriu, porque o professor também poderia utilizar ali para uma exposição, né? Que às vezes acontece. Uhum. Sim. Aí o Drive é do Google, né? Para quem tem acesso ao Gmail, eu fechei aqui, mas dá para acessar direto aqui, né? drive.google.com, ou se vocês estão na conta do Google, no Gmail, em qualquer lugar, vem aqui nas bolinhas aqui da direita, né? Que aí vocês vão ver aqui, tem até o Jamboard aparece aqui, ó, Jamboard e o Drive. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, vamos supor que eu queira fazer uma atividade agora que é cada aluno, ou cada grupo, ou cada um, vamos supor, tem que ler e fazer um PowerPoint de alguma coisa, tá? Ou fazer um PowerPoint não. Às vezes também assim, é um texto, cada um lê um pedaço, né? Ou cada um lê uma parte, não sei daí como é que vocês organizam dentro do contexto de vocês. E aí vamos supor que vocês poderiam indicar que cada aluno tem que fazer um PowerPoint dentro de um grande conjunto. Então também, ó, é bem fácil de ver aqui no novo, e aí eu vou escolher a apresentação, tá? Poderia pegar documento, poderia pegar quadro branco, desenho que tem ali. Entrei aqui na apresentação. Aí, vou aqui arrumar meu slide e né, agora você tem. Tá. E vou colocar aqui um título, sempre precisa colocar um título, eu já meio traço por padrão. Eu já poderia deixar meio preparado, às vezes eu tenho uma disciplina que eu já fazia isso no presencial, e aí eu explicava para eles em aula, olha, é um texto grande, porque até era um texto em inglês, eu digo, cada um vai ler uma pequena seção aí que dá 2 folhas, e aí eu vou dar esse link aqui, cada um vai fazer 1 ou 2 slides no PowerPoint, colaborativo. E depois, na semana seguinte, a gente tinha um único slide e todo mundo apresentava. Então, essa é uma atividade que pode ser feita síncrona ou assíncrona, né? Vocês podem deixar pronto como tema, por exemplo, vocês têm que fazer em casa e depois vão apresentar aqui na aula. Ou pode fazer na aula mesmo, né? Então, a mesma coisa, eu poderia aqui inserir slides e aí vai depender da dinâmica. Ou vocês deixam livre, diz cada um faz 2 slides e depois vai fazer a apresentação, uma outra, ou eu já poderia deixar alguma coisa aqui, sei lá, aqui é do grupo 1, do fulano 1, e já crio os slides aqui e já deixo mais ou menos a estrutura pronta. Aí vai depender da dinâmica. Depois que eu faço isso, vocês vão ver que é a mesma coisa. Eu venho aqui no compartilhar, que por padrão tá só para mim, e exatamente igual. Eu venho aqui para... Ou também posso fazer pequenos grupos, pegar os e-mails e montar para eles, mas como vocês estão trabalhando, acho que todo mundo é ensino médio, né? Não me responderam antes, mas acho que eles já são maiorzinhos, eles também podem criar. Nós temos também uma turma de engenharia, professora, no curso de engenharia. E temos, mas é tudo adulto, né? E temos o ProEja também, que tem as pessoas também com mais idade, né? E tem o adolescente, enfim, nós circulamos bastante. Tá, mas digamos assim, a galera do médio técnico ali e do superior
já tem condições de até deles montar, cada um poderia dizer, no trabalho em grupo você tem que montar um e compartilhar comigo, sabe? Vocês podem também jogar para eles, porque eles poderiam, já tem condições de fazer isso, né? Aí a mesma coisa, ó, eu vou mudar aqui para qualquer pessoa com o link, ó, todo mundo com o link pode editar, e aí eu vou copiar o link aqui e fecho. E aí a mesma coisa, ou eu deixaria lá no Moodle o trabalho, ou eu vou fazer que nem antes, eu vou estar aqui, perdi nós aqui no Meet. Eu vou parar de apresentar a tela, e daí nós aqui, bom, pessoal, agora cada um vai lá fazer um slide com o seu nome e botar a sua comida preferida, sei lá, tá? Aí tá aqui o link e a gente consegue ir lá. Então poderia ser a mesma coisa, deixar aqui aberto para ir conversando, e vai ali no link da apresentação e brincar um pouquinho. Todo mundo anônimo ali, né? Então, assim, ó, se vocês quiserem ter controle de quem é quem, aí tem que colocar e-mail, né, pra saber quem fez o quê. Mas, assim, ó, eu já tive várias experiências, assim, para esses trabalhos que a gente faz, assim, na aula, alguma coisa que não vale nota, né? Isso aqui não vale nota. São dinâmicas colaborativas para, enfim, envolver o aluno, porque senão eles vão dormir aí, pessoal. 3 horas a gente falando aqui, ninguém aguenta, né? E a gente vê que às vezes mesmo fazendo tudo isso acontece, a aula termina e uns estão lá parados na sala ainda não foram embora. Então eu acho que é uma forma de envolver autoria, protagonismo. E aí nunca aconteceu de alguém apagar tudo, mas aconteceu até sem querer, assim, daí a gente consegue voltar ali. Mas também a minha sugestão é, num primeiro momento, vocês explicam e dizem assim, explorem a ferramenta, daí eles vão testar, tá, agora apaga tudo e vão fazer o de verdade, porque precisa também, às vezes, dar esse tempinho que nem vocês têm agora, de brincar e tal, né? E... Só para contribuir, já fica salvo no meu próprio Drive, que à medida que eu abri, que eu estou na outra tela, e já está aparecendo aqui esses 2 arquivos. No fica Drive. Tudo ali. Do Gmail, na conta do Gmail, né? Isso, na conta do Gmail, daí coloca o link lá no Moodle, para eles acharem depois, né? Eu acho, assim, uma sugestão é vocês organizarem bem o Moodle, sabe? Colocar de um jeito fácil, não sei como vocês estão pensando, mas as gurias aí também podem ajudar, né? Mas deixar se o aluno não vai na aula, onde é que tá o material, porque senão ele vai ficar perguntando tudo para vocês. Se vocês não estruturar direito ali, eu, por exemplo, trabalho com a ideia do cronograma, e daí eu crio ali por temática, mas eu já vi que dentro da temática eu boto a aula do dia tal, porque daí eles sabem qual é a aula, e eu tô gravando também, eles estão pedindo pra gente gravar, não sei se vocês vão gravar as aulas para os alunos que não vêm na aula. Gravar também estamos aprendendo, aí nós estamos com uma capacitação do OBS. Ah, tá. Inclusive o Ferreira, eu acho que está mais expert aí, ele já está gravando essa live aqui, nossa. Daí o que eu fiz também porque daí tu tem que disponibilizar para os alunos, né? Daí eu fiz, isso foi uma ideia até de uma colega, ela criou no Drive mesmo uma pastinha, turma tal. E daí bota todos os arquivos ali, compartilha lá no Moodle algum lugar assim, ó, aqui estão todas as aulas gravadas, né? Daí quando clica ali, vai para essa pastinha do Drive. E daí cada arquivo só muda aula dia tal, aula dia tal, aula dia tal. Aí fica ali. Mas também uma coisa que eu tô fazendo, viu? Quando são essas aulas muito colaborativas, eu não tô gravando. Porque não tem muito sentido também gravar, que nem assim, aula de orientação, né? Porque eu vou num grupo, vou no outro grupo, não tenho que gravar. Então, às vezes, algumas aulas não tô gravando, porque a dinâmica não combina com uma gravação, tem que estar ali, né? A mesma coisa se fosse presencial, tem que estar ali. Ou quando tem, assim, uma parte expositiva e depois dinâmica, às vezes eu gravo só a parte expositiva, que tem o conteúdo. Assim, quando tem conteúdo, eu gravo. Quando não tem, daí não... Ou às vezes aconteceu assim, eu fiz uma aula, gravei um pedaço, que foi aula expositiva, depois eles foram para os grupos trabalhar, depois teve a sistematização final dos grupos, tipo aquela do chapéu ali que eu mostrei. Enquanto eles estavam nos grupos, eu parei a gravação, gravei parte 1, e depois gravei a parte da apresentação, parte 2. Então, eu não estou muito tensa com esse negócio de gravar todas as aulas, porque tem coisas que não dá. Sabe? Prof, aqui no chat tem uma pergunta da Lacina. Para trabalhar com esquemas da aula, daria para usar uma mesa digitalizadora?
Eu sei que o pessoal tá fazendo, eu não testei, tá? Eu não tenho mesa digitalizadora, mas tem gente que tem, e daí eu não sei dizer agora que software, mas se pesquisar um pouquinho na internet, eles estão colocando, eu tenho até uns colegas que estão pegando o celular, pega um software daqui e bota aqui e escreve até no papel, quem é da matemática, cálculos, engenharias, né? E até para passa adiante, mas eu não experimentei. Lacina, até para te ajudar assim um pouquinho, acho que o Yuri, professor de matemática, ele tem uma mesa digitalizadora, talvez ele possa te ajudar melhor, né? Até para esclarecer para a prof. Porque como eu não preciso disso, eu acabei não indo atrás dessas ferramentas. Mas eu sei que o pessoal está fazendo, principalmente essas áreas das matemáticas, esquemas e tal. E ontem uma professora mostrou, agora que eu estava me lembrando, eu fiz um workshop, ela falou que tem uma caneta, não sei se é de uma mesa só a caneta, que caneta que é. E ela falou que ela usa Windows Ink, que tem no dela. Que é um quadro branco bem legal, ela mostrou bem bacana, assim, dá pra riscar, fazer forma, colocar figura, riscar por cima, e ela usou Windows Ink. Então, de repente, quem tiver um Windows, dá pra ver se tem isso aí, ou talvez se é um software que vem com a mesa, sabe? Que tudo que ela escrevia aqui, aparecia ali. Então, resolução de genética. Então, de repente até tu tem algum software já, que já tu escreve aqui, aparece ali, daí é só compartilhar a tela, tem que dar uma investigadinha. Então esses são os que eu mais uso. E tem um último aí, já que a gente dá mais uns minutinhos, como é que é? O brinde, né? Que ele é, depois você clica aqui, dá o joinha, dá mais um brinde. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que eu uso muito aqui, que é o Padlet. Esse eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou botar o link aqui, que é padlet.com. É gratuita, online, tá em português. E a mesma coisa, vocês só se cadastram. E acho que a Patrícia usou, sabe usar, né? Você usou no seu trabalho. Só que o ruim é que agora a parte grátis, ela só dá 3 murais pra nós, né? Mudou. Mas com 3 murais já dá pra fazer uma aula diferente, pagar tudo, depois usar com outra turma. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar de novo. Enquanto a prof vai compartilhando, a professora Bianca tem utilizado o Padlet, inclusive ela comentou numa das reuniões gerais, não sei se o pessoal lembra, tá? Mas é esse aplicativo que a prof vai apresentar agora, tá? A questão é que também tem que ter login e senha, né, prof? Isso, mas aí só vocês, não precisa os alunos ter login e senha. Vocês se cadastram, vocês criam aqui padlet.com. Então, se ele não aparecer em português para vocês, dá para mexer aqui, agora já nem me lembro onde é que é. Talvez aqui, configurações, daí você consegue mudar para português, tá? Mas ele já deve vir em português. Eu tenho muitos aqui, ó, mas aqui a minha conta é bem antiga. Eles fizeram uma atualização há uns anos atrás, acho que uns 2 anos, e quem cria hoje só ganha 3 espaços de mural. Então eu nunca mais apaguei nada, eu vou fazendo só apagando e usando de novo para não perder nenhum. Então só para vocês verem assim como é que ficaria né, montado. Esse eu fiz para a gente fez uma dinâmica em aula também, que eu acho que o Jamboard substitui bem, assim, né. Então esse aqui os alunos foi uma dinâmica que eles tiveram que fazer uns vídeos, na aula a gente colocou aqui, ó, os vídeos. Então é mais ou menos assim, um mural que a gente pode colocar texto, foto e vídeo, tá? Então, como é que cria? Eu não tenho como criar aqui um novo, porque o meu já tá lotadinho. Mas aqui, ó, deixa eu pegar um aqui que eu posso apagar. Não tinha pensado em mostrar esse. Mural colaborativo, esse aqui deve ser. Então, eu acabo usando também para criar, às vezes, dinâmicas. Esse aqui eu posso apagar. Então, esse aqui, por exemplo, ó, quando vocês criam, sempre vai ficar padlet.com/o login de vocês. E esse nome aqui vocês podem mudar, tá? Ele vem por padrão, aqueles assim, XY, 49,90, sabe? Mas vocês podem mudar. E aí, quem cria pode apagar. Então, vamos supor, o professor vai criar o mural e só o professor pode apagar. O aluno que usa só pode apagar o seu. Então, eu venho aqui, vocês vão ver que é bem fácil criar aqui, e pode compartilhar depois aqui com um link ou com um código QR. Mas esse aqui, é só copiar isso aqui. Então, vocês vão se cadastrar no Padlet, novo Padlet,
vai entrar uma tela dessas aqui. Aí vocês vão aqui, onde é que a gente vai? Existem vários, vou mostrar aqui, existem vários formatos. Quando vocês forem criar, ele vai perguntar que formato que vocês querem. Tem formato, assim, de tela de livre distribuição, que a gente ainda pode colocar flechinhas. Tem formato de lista, onde uma postagem fica embaixo da outra. Grade, assim, uma do lado da outra, vai organizando bonitinho o mural. Colunas, dá para dividir. Tem esse conversa, agora tem esse fundo de mapa e tem linha do tempo também, colaborativa. Eu vou deixar, eu acho que ele deve estar no formato livre, eu vou deixar esse aqui, tela. Então depois vocês também podem mudar, tá? Um formato livre. Aí eu vou aqui, vamos ver, depois que eu faço, aqui, desculpa, nas configurações, ó. Então aqui é o título nas configurações, vocês vão botar o título do mural, mural colaborativo, a descrição, tá? Um ícone, então tem uma listinha de ícones aqui que vocês podem buscar, se quiser, também não precisa colocar ícone. Aqui que eu falei que vocês podem colocar o nome para ficar mais interessante, que nesse caso foi software educativo. Tem papel de parede, eu posso mudar, esquema de cores, e isso aqui eu ainda posso, exibir o nome de cada autor na publicação. Então, se as pessoas têm login, vai aparecer quem publicou. Mas vou fazer um exercício aqui, ó, vocês não vão ter login, então, senão vai ficar todo mundo anônimo. Então, eu vou desmarcar isso aqui, e eu vou permitir que vocês façam comentários nos seus colegas, tá? Tá bem devagar aqui. Vou permitir comentário e reações, ó, eu vou escolher isso aqui. Pode curtir, tá? Podem curtir o comentário dos colegas. Aí eu faço aqui, salvo o meu mural. Tá? E aí eu vou compartilhar com vocês. Que nem eu disse, eu posso pegar um QR Code, posso copiar o link, vou copiar o link e vou colocar o link no Meet. Vou voltar aqui, vou parar de apresentar, porque a gente pode colaborar. E aí eu compartilho e digo, pessoal, normalmente esse semestre... Opa, copiei o link errado. Ah, não, tá certo. Eu fiz assim, que nem nessa disciplina de gestão de projetos, eu queria ver que ferramentas eles já conheciam, que era de gestão de projetos, ou de mapas conceituais e esquemas. E aí cada um foi colocando ali as figurinhas, e depois a gente apresentou, todo mundo, quem é que botou essa, o que é essa, o que é aquela, quem é aquela, sabe? Já fiz para software educativo também, dicas de software e aplicativos, daí os alunos iam colocando ali os nomes, como um esquema. Uma aluna minha fez agora com a aula de história, por exemplo, claro que com crianças, mas daqui a pouco vocês se inspiram. Ela criou uma linha do tempo, e essa linha do tempo ela foi dando atividade, sabe? Faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo. Ela criou uma atividade, porque eu esqueci de mostrar ali nas configurações do mural, vocês conseguem também colocar se a pessoa pode escrever ou só ler. Ó, tá vendo? Daí eu posso curtir e a gente pode comentar. Né? Então, também é bem legal se for usar na aula. Se eles forem usar em casa, às vezes eu até sugiro que eles se cadastrem, assim, porque é bem fácil, né? E também, se eles se cadastrarem, eles podem usar um mural por grupo. Eles podem fazer um tema deles aí, fazer uma atividade. Pode usar até como uma sistematização de conteúdo, até para fins de avaliação, né? Uma avaliação diferenciada, que vocês queiram que ele faça um esquema, um resumo do que aprendeu, colocando vídeo, áudio, dá para colocar aí áudio, vídeo, fotos, texto, né? Dá para fazer uma espécie de curadoria de conteúdo, o aluno organiza portfólio, alguma coisa assim. Eu gosto bastante do Padlet também, é bem fácil, a Patrícia sabe usar, pode explicar para vocês, e tem outro colega também que usa, não tem muito mistério. Bom, só aí já tem bastante coisa, né? E todos esses que tu tá trazendo, visualmente fica muito bonito, né, prof? Porque fica criativo, o pessoal pode inventar, colorir, fica bem legal, assim. Eu acho legal porque ele fica interativo, fica criativo, vocês podem adaptar, e assim, ó, não precisa saber tanto, eu acho que às vezes o pessoal tá muito desesperado, parece que tem que saber muitas e muitas ferramentas, né? Não precisa saber muitas, porque a gente pode adaptar e
pega a experiência numa, vê o que dá para fazer, né? Expertise, sei lá. Isso. Experimenta outra, vai com confiança. Com esse do Padlet, o link eu consegui compartilhar até no WhatsApp. E os alunos pelo WhatsApp também já conseguiam fazer a postagem ali rapidamente, assim, né? Então acho que também é uma estratégia, né? Eu acho que os outros também, né? A gente consegue até via o WhatsApp compartilhar, então bem tranquilo. Os alunos são bem ninjas ali no Jamboard. Eu não consigo usar ali no celular, mas os meus alunos testavam em sala para ver se funciona, e daí eles, uns insistem, né? Eu acho pequenininho, mas funciona bem. Sabe o que eu achei que seria bem interessante, recursos, tanto esse último como aquele anterior, de fazer uma síntese no final da aula, no fechamento, né, onde cada um pode trazer uma contribuição. Quando a gente faz aquela pergunta, o que ficou da aula de hoje? Né, e é uma proposta, assim, colaborativa, não deixa de ser um momento de avaliação também, né, como é que foi a aprendizagem da aula. E claro, para dinâmicas é excelente. Até a nossa dinâmica que nós fizemos aqui na abertura do curso, né, que se soubesse, poderia ter utilizado até. Também. E a questão do bilhete de saída, que a gente também havia falado aqui no minicurso, né, nas aulas síncronas, a dica do bilhete de saída, que é isso que a Patrícia está dizendo, né? O que fica, então, agora da aula, né? E aí, em palavras-chave, é uma estratégia rápida e que contribui, né? E de forma colaborativa, né? Ah, tá, isso que é o bilhete. Você ia mandar o bilhete. Boa ideia, chama bilhete de saída. E assim, algumas coisas vão dar errado, né? Às vezes vai cair a internet, né? Às vezes já aconteceu. Por exemplo, aconteceu para mim, acho que umas 2 semanas, era retrasada, eu não conseguia acessar o Blackboard, deu alguma coisa aí na noite, e eu sempre chego assim, acho que já era umas 7h15, já bota a musiquinha, né, faz aquele clima para esperar a galera, e eu não conseguia entrar, comecei a ficar tensa, digo, como que eu não vou entrar na minha aula, né, e aí eu fiz bem isso, assim, eu entrei lá no ambiente, não, na verdade eu não conseguia entrar no Collaborate, eu conseguia entrar no ambiente, no Blackboard ali, mas não conseguia entrar na sala de videoconferência. Daí, assim, eu pensei, o que eu faço? Eu abri um Meet, no desespero, assim, abri uma sala do Meet e mandei uma mensagem, eu digo, olha, se essa mensagem chegar até vocês, né, tipo filme de ficção científica, se chegar até vocês, eu tô aqui porque eu não tô conseguindo entrar, e por favor espalhem a mensagem, né? Só sei que deu muito rápido, mal eu mandei a mensagem, tava no Meet, um aluno já entrou, daí já foi avisando os outros, daí eu acho que deu aquele congestionamento e depois liberou. Daí eu parecia uma louca, porque daí foi naquele dia que eu fiquei com 2 telas, porque daí eu disse, quem tá no Meet, fica no Meet, não sai do Meet, fica aí, eu vou lá no Blackboard. Eu abri a outra tela do Blackboard, daí eu deixei os 2 microfones abertos, né, com 2 telas abertas, assim, e conversando com eles. Depois eles foram pros grupos, né, que eu falei, eles foram pros grupos, então eu tava com 2 telas, um nível de 2 telas, vários grupos, e eles usando outras ferramentas, e deu certo, assim, fica meio tenso, mas... E eu acho que daí com o tempo vocês vão também adquirindo mais habilidade para usar a ferramenta, né, se sentindo mais à vontade e trocando entre vocês, com certeza vai sair muita coisa bacana aí, né, e vocês vão descobrindo, se vocês liberarem às vezes assim, tem que fazer um esquema, vocês vão ver que o pessoal conhece ferramentas também, algumas coisas que vão trazendo, né, ideias e tal. E assim que eu vou conhecendo outras coisas novas também, né, porque eu vou abrindo, vamos fazer um brainstorm hoje, quem é que sabe onde é que tá, sei lá, tem que fazer um vídeo, que aplicativos de vídeo vocês conhecem? Abre um Padlet, ou abre o Jamboard lá, e eles vão largando, depois cada um explica mais ou menos o que é esse, daí vocês fazem o que vocês quiserem, né, no vídeo. Então, vai todo mundo aprendendo, né, a descobrindo e tal. Acho que pode ser leve, né? Pode ser leve no meio de todo o resto da atenção, né? Pelo menos esse momento com os alunos, a gente poder pensar umas coisas divertidas, enfim. Acho que era isso, assim, que eu pensei para hoje. Não sei se a Patrícia está sem som. Não, ok, eu acho que foi ótimo, professora, eu estou bem contente. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão que queira fazer. A Jennifer, não sei, Jennifer, tu já conhecia alguma dessas ferramentas? A Jennifer botou ali que estava legal também, que gostou.
Não, eu não conhecia nenhuma delas, adorei todas e já pensei em um monte de ideia. Tô aqui preparando as aulas também, já pensei em várias coisas para fazer, tô adorando. Que bom, isso aí, vocês depois conversando entre vocês vai tendo mais ideias, né? Mais se trocando, enfim. E, enfim, é assim que tem que ser, né? Então a gente tem que fazer. Eu acho que assim, ó, fica para nós que a gente vai descobrindo também, né, Patrícia? E aí agora, com as tuas sugestões, a gente vai pensando nas nossas disciplinas, nas nossas... E vai criando até em cima dessas tuas dicas. Isso. Eu achei bem interessante, sim. E o que importa não é a quantidade, né? Então, bom, ficaram essas sugestões, com um pouco mais que a gente sabe, pensando nas nossas disciplinas, né? E há uma preocupação bem procedente essa de não sobrecarregar os alunos nos momentos síncronos. Né? Então, fazer um mix de um momento mais lúdico, mais descontraído, onde eles possam se expressar, né? E também eu acho que é importante a gente respeitar também quando o aluno não quer se colocar. Né? Então, são atividades colaborativas, mas sempre a gente também tem que respeitar. Tem alguns que têm suas resistências, ou não vão se colocar naquele primeiro momento, vão participar de outra forma, daí num segundo momento eles já se sentem mais autorizados, ou mais... Não sei. E alguns se destacam, né? No meu caso ali, tem uns que eu já conheço, assim, não conheço, eu disse assim, eu não vou conhecer vocês de visualmente, porque eles não abrem direito a câmera, são raríssimos que abrem a câmera, então eu acho que isso vai acontecer também com vocês. Né? Eu acho que sim. Na escola do meu filho ali, eles não abrem a câmera, vem nas aulas dos professores, por favor, abre as câmeras, não abre. Então isso é uma sensação bem ruim, que nem agora tá todo mundo aqui, só as Patrícias estão de câmeras abertas. Então a gente fala com bolinha, a gente fala pra gente, é uma coisa diferente, assim, né? Tu não sabe se o pessoal tá ali, não tá, então tu tem que ter uma... agora obrigada, Roberto. É uma automotivação, né? Não, eu acho que o pessoal tá ali, tá engajado, né? Então, acho que também essa coisa de tu propor essas outras atividades que eles têm que fazer alguma coisa, pelo menos estão fazendo alguma coisa e a gente consegue ver, né? Tá mexendo na tela, alguém escreveu alguma coisa. Pessoal, fez uma chamada. Mas isso não vai acontecer com a galera de vocês. Eu torço que dê, mas não vai acontecer. E eu acho também que... E tem, inclusive, a questão da exposição, né? Por exemplo, eu também tô aqui, mas todo mundo vem aqui, a minha sala, sabe? E tem aluno que também não gosta disso, né? Não vai querer, e a gente também precisa respeitar e entender, né, essas questões. Tu entra na intimidade, né? Eu já falei para as gurias antes, pra próxima pandemia, eu vou ter que ter um fundo melhor, tá muito poluído, né? Se pegar uma iluminação melhor, vou me preparar melhor para a próxima. Né? Mas, enfim. E eu acho também que esse negócio de deixar muito tempo, sabe? A escola do meu guri, que é aqui o São José, que é São Leopoldo, eles estão fazendo também direto online, mas ele fica sentado das 7h30 às 10:50, é muito tempo, mas eu acho que também tem a ver com a proposta da escola, enfim, acho que tem muita escola, né, que às vezes, enfim, os pais podem reclamar, querem ter aula e tal, né, que é também para nós, assim, a gente está com bastante online, mesclando, porque a ideia, que nem eu falei no início, é não confundir com EAD, para não querer uma mensalidade diferente. Então também tem outras coisas às vezes, mas é muito cansativo, a gente fica sai exausto ali, de período e período, né? Então os professores estão dando pouco trabalho assíncrono, né? A aula tá meio direta ali acontecendo e tal, né? E aí a gente não tem uma cadeira boa, né? Diferente do colégio, né? Que tu tá sentado e tu levanta, vai tomar água, vai no banheiro, dá uma respirada, olha pro lado. Aqui não, tu não tem muito o que fazer, tem que ficar ali no teu quarto olhando pra frente, né? Então acho que é bastante puxado. Se vocês puderem dar uma flexibilizada aí, acho que fica melhor, sabe? Dá uma folguinha. Essas questões também de ficar muito tempo, a gente adulto vem sentindo isso, né? Imagina essa gurizada, né? Não vai ficar mesmo. Vai. Enfim. Pessoal, mais alguma pergunta, algum outro comentário queira fazer? O Paulo fez referência que é um momento até anti-estresse, foi isso, Paulo? Entendi direito? Agora aquele momento tem que mexer num monte de coisa. Meter um... Oi, Fábio, tu queria dizer uma coisa? Oi, não ouvi. Desculpa. O Paulo.
Isso foi o Fábio que abriu sem querer, mas o Paulo fez essa referência ali, ele botou isso, faz parte. Também para desestressar um pouco, né, Paulo? Rir um pouco, eu acho que isso também é importante no momento síncrono, né? Procurar ainda, quando a gente fala em engajar os alunos, envolver os alunos, pode ser também num momento de brincadeira, de riso, né? A música, então, excelente questão também da música, uma questão importante. Eu coloquei o meu, como é que é? Aqui o meu @ do Instagram e aqui o grupo do Facebook, que tem várias coisas lá. O grupo é meio paradão, assim, meio reativo todo mundo, sabe? Ninguém colabora, mas tem várias coisas lá de anos que os alunos prepararam e às vezes você circulando por lá pode ter também algumas ideias, ou se quiserem colaborar efetivamente, né? É um grupo aberto. E, enfim, agradeço a oportunidade, espero que possa ter inspirado um pouco vocês aí. E agradeço as meninas pelo convite. Antes de tu encerrar, eu só quero fazer uma consideração. Tá? É um agradecimento especial aqui, Patrícia. Na verdade, nós duas, Patrícia, nos conhecemos antes da segunda Patrícia. Isso, né? Só gente boa. Trabalhamos juntas na Fevale, né? E tu quer que eu diga há quanto tempo, Patrícia? Eu já passei dessa fase de esconder a idade. Mais de 15 anos. Então, e é muito bom te reencontrar e ver, assim, né, o quanto a gente consegue dialogar ainda, né, e lá naquele tempo acho que a gente ia fazer um trabalho bem integrado, assim, tu contribuía muito nos cursos, nas licenciaturas, e ver também, assim, que tu tá, mesmo na rede privada, tu também tá passando por momentos, né, de desafios, que nem nós, isso. Não é que a gente queira que os outros também sofram, mas aí diminui um pouco, parece que a gente compartilha, né, e vai se ajudando. Então, muito bom te receber aqui conosco, tá? E tô agradecendo, sim, em nome do grupo, acho que foi bem interessante tuas considerações. Tu é uma pessoa muito tranquila, então, assim, te ouvir falar, dá uma tranquilidade, sabe? Então, assim, ó, vai dar certo, a gente vai experimentar, vai cansar um pouquinho, vai cair às vezes, alunos vão sumir, mas vai dar tudo certo. Ajudam também, que nem tu diz, nós temos alguns que são ninjas, né? Tem uns que eu acho que estão um pouco mais receosos também, mas estamos aí para acolher todos, né? Acho que com certeza vai dar tudo certo aí para vocês, pessoal. Patrícia tá sem som. Tá certo, pessoal. Você sabe, então, agora, né, de praxe, o horário da foto. Então, é o horário que eu gosto que todo mundo abra a sua webcam, pra gente fazer a fotinho, pra gente poder terminar a noite aí, então. E eu ir poder comer a minha pizza lá no 7º andar com a minha mãe e com as crianças. Que beleza. Eu vou tirar foto de vocês também. Vou botar no Instagram, que ninguém vai olhar, né? Show de bola. Vamos lá, então. Sorrisos bonitos. Mais uma. Aí. Show. Foi 2. Show, gente. Muito obrigada. Professora Patrícia, imensamente o nosso agradecimento, né? A gente, eu tinha certeza que ia ser assim, né? Prático e que ia contribuir muito para aquilo que a gente está agora vivenciando bem nesse momento, né? Eu tinha essa certeza. Mas não pensei que fosse tão bom como foi. Né? Obrigada pelo carinho. Hoje estou tão feliz. Eu botei uma postagem no Instagram e todo mundo falando bem de mim. Hoje também vocês falando bem. Hoje eu vou dormir bem, claro. No Facebook também, tu colocaste isso aí. Todo mundo falando bem. Eu digo, a gente precisa também, né? Às vezes ouvir umas coisas carinhosas. Mas que bom. Motivar. Então, sinta-se abraçada, tá, prof? A gente não pode se abraçar fisicamente, mas né, um acando aí a gente consegue, né? Virtual, né? Tá então, bom, pessoal, eu agradecer, né, a presença de todos. E que a gente possa utilizar todas essas estratégias aqui rápidas, curtas, mas que a gente possa aproveitar isso nos nossos espaços também, certo? Um beijo no coração. Obrigada, Patrícia. Beijo. Beijo, gente. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tuti, eu queria falar contigo. É a Ângela. Tá certo, Ângela, pode falar. Assim, ó, na semana que vem eu já começo com as aulas, tá?
E aí eu dou aula de noite. Então, na terça eu consigo participar. Daí eu já marquei a minha apresentação para uma terça, tá? Mas daí nas quintas eu não vou conseguir participar. Mas como o Ferreira tá gravando... Isso é o que eu ia te dizer. Isso, o Ferreira tá gravando, a gente tá compartilhando também o link da gravação dele no Moodle, então daí tu também fica à vontade. Tá, então tá. Mas eu tô amando, achei muito bom. Muito que bom. Isso é importante, né? Sim. Que bom, a gente fica bem mas feliz. é só isso. Tá certo. Obrigadão. Beijo. Um beijo. Tchau.